Então a gente vai usar essa ideia de explorar as possibilidades, na verdade, decidir se coloca ou não coloca um determinado elemento para definir o nosso problema, montar a equação de recorrência e a partir daí resolver ele por programação dinâmica. Então, veja o que a gente está fazendo aqui, né? A cada momento você decide se coloca ou se não coloca o item 0. Se você decidir colocar, o que, é que vai acontecer? A sua capacidade restante da mochila ela diminui. Por exemplo, se eu colocar o 0, eu comecei esse problema com capacidade 12, a mochila é diminuída de 10 de capacidade, ela passa a ter 2. Então esse é um fato. Então parece que a capacidade da mochila ela deve fazer parte da definição do meu subproblema. Né? Uma coisa é eu chegar para escolher se eu vou colocar o tamanho 1, se eu incluir o item 0, a minha capacidade restante passa a ser 2. Se eu não incluir, ela continua com 12. Então, mesmo eu chegando para escolher o item 1, ele pode chegar sob duas hipóteses, que são as duas capacidades diferentes. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, quando eu estiver decidindo aqui se eu coloco o item 0 ou não, o tamanho do meu subproblema ele ainda é daqui para cá, né? Ou seja, eu estou olhando nessa direção aqui, eu estou olhando de 0 para cá. Então, se eu digo que eu estou escolhendo o item 0, significa que o meu problema é um problema de sufixo. Todo sufixo disso aqui ainda precisa ser resolvido. Se eu, por exemplo, chegar para você e disser que, olha, eu estou escolhendo o item 2, significa que só vai restar daqui para cá. Porque se eu estou escolhendo o item 2, é porque do item 0 e o item 1 eu já decidi. Então, esse é um problema de programação dinâmica do tipo sufixo. Né? Você tem basicamente 3 tipos de programação dinâmica, que é o problema de prefixo, o problema de sufixo e quando está no meio. Um exemplo do meio é o texto justificado. Mas então, dito isso, eu acho que a gente já pode começar a definir a nossa equação de recorrência como sendo, vamos chamar de DP, tá? De Dynamic Programming, DP de I, que vai ser o índice inicial do meu sufixo, ou seja, qual é o elemento que eu estou decidindo ali, que eu coloco ou não, e vou chamar de RC, que é a capacidade restante da minha mochila. Quando eu digo isso, o que é que pode acontecer? Né? Vários casos aqui, na verdade, acho que 4 casos podem acontecer. O primeiro cenário é quando você já olhou, qual é a condição de parada? Né? É quando você já olhou tudo. Ou seja, nesse caso aqui você tem o elemento de 0 a 3, mas você tem, na verdade, 4 elementos. Né? Seu tamanho aqui é 4. Então, essa é uma condição de parada, quando você já olhou o elemento 0, 1, 2 e 3, e aí ou seja, o seu I foi igual a 4. Então, essa é a sua primeira condição de parada. Então, se o I foi igual a 4, a solução já chegou no final, então o retorno dela, você pode colocar que ela retorna 0 se I foi igual a N. Ou seja, chegou no final. O outro cenário é quando a mochila acabou. Ou seja, se a capacidade da sua mochila restante é 0. Então, vou colocar aqui, ou às vezes, dependendo do problema, você tem que colocar menor que 0. Tá? Mas nesse caso aqui, de forma geral, quando o RC foi igual a 0. Então, isso aqui acaba. Você não vai expandir a partir dali, mas naquele ramo. Pronto, então aí já são 2 cenários. A terceira situação é se o item I não cabe na mochila. Se ele não couber, o que, é que você vai fazer? Você vai ignorar ele. Então, ele vai ser dp, e não muda nada, né? Então vai ser dp de I mais 1. Você vai ignorar, vai para o próximo item e mantém a capacidade da sua mochila, porque você não colocou o item I. Você simplesmente chamou ele para resolver o próximo item. Isso aqui vai acontecer quando? Se o peso do item I, isso, for maior do que a capacidade que resta aqui da sua mochila naquele momento. Então esse é o terceiro cenário. E o último cenário, que é quando você tem que decidir de fato se você coloca ou não. Aí o que você vai querer? Você quer o maior valor, então você vai querer o máximo de 2 situações. Né? Qual é a primeira situação? A primeira situação é você colocar.
Se você colocar o item, o que é que você ganha? Você vai ganhar o valor dele, PI. Então, vai ser PI. Mais o subproblema seguinte. Quem é o próximo subproblema? É DP. Você vai decidir sobre o próximo item, I mais 1. E a capacidade da sua mochila, que antes era RC, agora passa a ser RC menos o peso do item I que você acabou de colocar, menos W de I. Pronto. Então, esse é o cenário em que você decidiu usar o item I na sua solução. E qual é o outro cenário? É quando você não utiliza o item I. Então, isso aqui é o DP de quem? De I mais 1, que é o próximo, e aí você mantém o RC porque você não tirou o peso dela. Pronto. Então, você vai fazer o máximo desses dois casos. O máximo desses dois casos vai lhe dar a melhor solução. Com isso aqui, a gente acabou de modelar exatamente todas essas possibilidades. Não é isso?